Olá, sejam muito bem-vindos à nossa entrevista. E o assunto do nosso bate-papo de hoje é sobre assistência de enfermagem ao paciente crítico. E para tirar algumas dúvidas sobre este assunto, está aqui comigo a nossa convidada, a enfermeira Lisandra Félix. Olá, Lisandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Eu espero que eu possa ajudar com uma conversa ampla sobre, diríamos, alguns temas, né, que venham fornecer, diríamos, uma introdução sobre aquilo que foi selecionado para trabalhar no módulo, né, e que seja uma conversa produtiva, que a gente possa esclarecer algumas, pelo menos introduzir um pouco do tema, né, que vai ser trabalhado. Bom, Lisandra, vamos começar com a seguinte pergunta. O que o profissional de enfermagem deve levar em consideração ao priorizar o atendimento de um paciente crítico? Bem, quando a gente pensa em prioridade, eu acho que esse é o grande desafio da enfermagem em trabalhar na urgência e emergência, é reconhecer prioridades. Por quê? Você tem que saber qual é o paciente que vai ser atendido primeiro, então essa é a importância dos protocolos de acolhimento e classificação de risco, você saber como que vai proceder com o exame físico, quais dados você vai buscar e até quais são as condutas que você vai adotar primeiramente com esse paciente. Fale um pouco sobre a administração de oxigênio sem prescrição médica em situação de emergência. Qual o respaldo legal do enfermeiro nessas situações? Bem, o oxigênio quando ele é utilizado na urgência e emergência sem a prescrição médica, ele, diríamos assim, que estaria ferindo o que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. Porém, o próprio Conselho Federal de Enfermagem ele já reconheceu que quando está previsto no protocolo, ou mesmo que o enfermeiro ele tem essas condições técnicas, o conhecimento específico para aplicar o oxigênio dentro da assistência, ele pode utilizar sim, mas para isso ele tem que ter preparo. E a gente pode pular várias etapas, considerando a questão até do treinamento, assim, no sentido de que o enfermeiro ele vai poder utilizar isso em situações de emergência a partir do momento que existem protocolos específicos. E os protocolos mais reconhecidos, como a CLS, PHTLS, todos eles reconhecem a importância do oxigênio dentro do atendimento inicial ao paciente. Bom, Lisandro, o exame físico realizado em situações de emergência tem peculiaridades em relação ao exame físico convencional, realizados quando o paciente está estável. Fale um pouco sobre o exame físico mínimo em pacientes potencialmente graves. Quando a gente pensa no paciente grave, a gente tem que pensar na repercussão dos três grandes sistemas. Várias situações clínicas, elas trazem alterações de sinais vitais, mas que não se representam situações clínicas que vão incorporar um risco à vida desse paciente, né? Um risco de morte. Então, o paciente, quando ele tem uma alteração, por exemplo, no sistema cardiovascular, ou no sistema neurológico, ou no sistema pulmonar, nós temos aí uma repercussão dos três grandes sistemas. O exame físico, então, ele tem que buscar reconhecer aquilo que está alterado nesse paciente que está colocando a situação em risco. Então você não pode se prender, por exemplo, em pequenos detalhes como a avaliação de afecções cutâneas e você tem que exatamente abrir esse leque no sentido de reconhecer essa situação que está ameaçando a vida desse indivíduo. Então começa ali com o exame neurológico, onde vai aplicar a escala de Glasgow, vai reconhecer déficits motores que sejam bilaterais, começa ali no cardiovascular, fazendo uma ausculta adequada, reconhecendo bulhas, até mesmo a amplitude desses sons, a ritmicidade. No contexto do pulmonar, nós trabalhamos também com a questão da expansibilidade, a ausculta pulmonar, reconhecer ruídos, situações em que estejam obstruindo essas vias aéreas, um exame abdominal para até avaliar a questão desse abdômen, se ele está plano, se ele está rígido, se existe um sinal de peritonite aguda, né, que vamos dizer assim, que são situações que colocam em risco esse paciente, e também fazer uma avaliação geral, né, avaliar a questão da palidez, como que está a coloração dessa pele, a própria temperatura, né, que indica sinais assim precoces de choque. Bom, Lisandra, para a gente finalizar aqui esse bloco, a escala de coma de Glasgow é a ferramenta mais utilizada para determinar o nível de consciência. Explique as 3 seções e o que devemos observar em cada uma delas. A escala de Glasgow ela é uma escala extremamente importante, mundialmente utilizada e que faz parte, é uma referência na avaliação neurológica básica, né? Então, assim, desde do exame primário que é feito no paciente que está, por exemplo, teve algum acontecimento lá na rua,
diríamos numa emergência envolvendo um acidente automobilístico, o socorrista ele já vai ter condições de estar aplicando essa escala de Glasgow, que na verdade ela é uma avaliação gradativa, que vai ter pontuação de 3 a 15, que vai determinar a gravidade do comprometimento neurológico desse paciente. Então nós temos aí a avaliação da melhor resposta ocular, resposta verbal ou resposta motora. Então sempre começa por uma linhagem do que seria esperado normalmente desse paciente, que seria o espontâneo, até o que vai evidenciar um déficit total com uma ausência de resposta. Então na avaliação, por exemplo, ocular, a gente vai ver, existe abertura ocular espontânea? E aí a partir daí, essa resposta, se você solicita, ou se, por exemplo, ele só abre a dor, ou se ele não abre, aí você já vai ter uma pontuação. Então ela varia de 1 a 4. A resposta verbal ela vai variar de 1 a 5 e a resposta motora vai variar de 1 a 6. Sempre reconhecendo que quanto menor esse valor, pior vai ser o déficit. Vai ser, no caso, maior o déficit desse paciente, maior comprometimento. Ok, Elisandra, muito obrigada. A gente fica por aqui, voltamos no próximo bloco com muito mais informação para você. Até lá!